Fala galera, eu sou a professora Mari e na aula de hoje a gente vai falar sobre grandezas proporcionais. Primeiro a gente vai ver o que é uma grandeza, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as grandezas, conhecidas como grandezas diretamente proporcionais, e por último a gente vai falar sobre o tipo de grandezas conhecido como inversamente proporcionais. Beleza? Bora lá! Bom, bora começar entendendo o que é uma grandeza. Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado, como por exemplo, o comprimento de alguma coisa, a temperatura de um objeto, a área de determinado espaço, a massa, que é o peso, de uma pessoa, por exemplo, o tempo que se leva para chegar em um determinado lugar, a velocidade de um veículo, a altura de uma pessoa, ou o dinheiro, em quantidade, entre várias outras. Muitas dessas grandezas aí, elas têm uma forma especial de se relacionar, mas elas podem ter as suas medidas tanto aumentadas como diminuídas. E quando a gente é capaz de conhecer essas relações, a gente consegue resolver vários problemas do nosso dia a dia, já que entendendo o que acontece com uma determinada grandeza, fica mais fácil da gente entender o que vai acontecer com a outra. Se uma aumenta, a gente consegue determinar se a outra também vai aumentar ou se vai diminuir. Se uma grandeza diminui, a gente consegue também determinar se a outra grandeza vai aumentar ou se também vai diminuir. Então é isso que a gente vai ver nesses 4 exemplos. A princípio, só determinar o que é grandeza em cada uma das situações que eu vou apresentar. Exemplo 1. Bom, aqui a gente tem a seguinte situação. Em uma corrida, quanto maior a velocidade de um corredor, menor será o tempo gasto para encerrar a corrida. Então, eu já destaquei quais são as grandezas dessa situação-problema. Seria a velocidade e o tempo gasto. A velocidade pode aumentar ou pode diminuir, assim como o tempo que ele levaria aí para terminar a corrida. Então, por isso que são as grandezas dessa situação. Beleza? Exemplo 2. Agora vamos analisar essa outra situação. A relação proporcional entre a massa de um cão em quilogramas, massa é o mesmo que peso, e a quantidade de mililitros, ml, de medicamento contra pulgas, prescrita por um veterinário. Então aqui eu destaquei massa, o peso do cachorro, e a quantidade de medicamento. Então, por que esses elementos são as grandezas dessa situação-problema? O peso de um cachorro pode variar, Tem um cachorro mais pesado, tem um cachorro mais levinho. E a quantidade de medicamento que ele vai ter que tomar depende desse peso, tá? Assim como uma pessoa também. Então, também pode ser uma quantidade grande ou uma quantidade menor. Então, ou aumenta ou diminui. Por isso que são as grandezas dessa situação-problema. Exemplo 3. Bom, agora a terceira situação. Eliana dirigiu seu carro por 81 quilômetros e usou 9 litros de combustível. Aqui eu destaquei 81 quilômetros e a palavra combustível, tá? Aqui as grandezas seriam, então, a distância percorrida por Eliana e a quantidade de combustível utilizada, ok? Exemplo 4. Bom, vamos lá. Em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Percebam que agora tem mais informação destacada, Então, a gente tem aí 8 homens, que seria a quantidade de homens, quantidade de pessoas que estão trabalhando, montam 20 carrinhos. Então, aqui a gente tem a quantidade de carrinhos que são montados, seria uma outra grandeza. E temos também os dias, a quantidade de dias que eles levaram para fazer esse trabalho, 5 dias. Aqui a gente já tem uma situação onde aparecem aí 3 grandezas. Então, isso é para a gente ficar claro, que não existem situações com apenas 2 grandezas. Podem aparecer 3, podem aparecer 4. A princípio, a gente só vai identificar quais são as grandezas dentro de uma situação-problema e como que ocorre
esse aumento de quantidade ou diminuição na quantidade de cada uma delas. Tranquilo?